O que acontece? A nossa percepção está muito relacionada à sobrevivência. A gente vem há muito e muito, muito tempo sobrevivendo. Primeiro a gente tem, vai depender muito do que tu acredita, assim, mas por uma informação de DNA, digamos assim, a gente vem de um mecanismo de sobrevivência há muitos milênios, digamos. Então, para funcionar aqui no planeta Terra agora, pelo menos o Homo sapiens sapiens, para funcionar aqui no planeta Terra, ele tem uma história de sobrevivência gigantesca. Então, a gente sempre funcionou muito atrelado à sobrevivência, conquista de território, sobrevivência, manutenção. E aí o que acontecia? Aí vinha o exército lá, ou um outro grupo de pessoas vinha, acabava com tudo, desmanchava o território, roubava alimento, nos matava, ou acontecia não sei o quê. Ou se puxar lá para a época das cavernas, né? Eu precisava sair, eu precisava caçar o alimento, senão eu não ia sobreviver. Né? A mulher ela tinha que ficar cuidando da caverna e ali dos filhos e catar alimentos, senão não tinha sobrevivência. Então tem muitos mecanismos de sobrevivência. Então a gente funcionou e a nossa base de funcionamento ela está atrelada à nossa sobrevivência. E a nossa mente ela carrega, ela acessa, na verdade, todas essas informações. Então quando eu sou pequeno lá e bebê e aí eu fico eu estou sentindo uma dor no meu corpo ou porque não tem leite para eu tomar alguma coisa assim, porque naquele momento que eu precisava de um leite não tem leite, o meu organismo ele vai se modificar para que na próxima vez que tiver leite eu absorva o máximo de nutrientes, tá? Ou seja, o meu corpo ele entra no mecanismo de sobrevivência para que ele absorva o máximo de nutrientes na próxima vez, porque ele associou que essa falta de alimento pode acontecer a qualquer momento, o tempo inteiro. Então eu crio um ponto de vista de que se acontecer tal coisa, de tal jeito, eu não tiver alimento dentro de tantas horas, o próximo que entrar, eu preciso absorver o máximo que tem. Então isso não vai estar muito atrelado à obesidade, muitas vezes. Eu tenho que absorver o máximo que tem. Então a gente tem mecanismos então de sobrevivência, porque eu precisava, em algum momento da minha evolução, eu precisava absorver o máximo de alimento que tinha disponível, porque eu não sabia quando eu ia caçar de novo, quando ia ter um próximo animal para eu caçar. E às vezes o homem saía para caçar e ele voltava sem alimento nenhum. Às vezes ele levava um dia, às vezes ele levava 2 dias, não conseguia caça nenhuma. E aí quando ele caçava, ele precisava devorar aquilo. Então, todos os mecanismos de sobrevivência que ele desenvolvia serviam muito para manter ele vivo. Entende? Imagina um homem das cavernas comendo de 3 em 3 horas, por exemplo. Sabe, sentindo fome de 3 em 3 horas. Como que ele ia conseguir caçar no outro dia, ou ficou sem alimento aquele dia, no outro dia depois, sabe? Então, ele ia estar sempre apto para isso, ele ia estar sempre apto, o organismo dele estava sempre apto para a sobrevivência. Então, quando eu encontro a caça, eu como tudo que dá, eu pego aquilo tudo que tem na minha frente, não sei o que, devoro aquilo, porque eu não sei quando eu vou ter de novo. E isso tudo serviu para a gente sobreviver. Lembra que eu falei? Se eu estou observando no meu ambiente e eu me sinto incapaz de gerir o meu ninho, de comandar o meu ninho, os meus filhos, as coisas todas, eu começo com uma dor, por quê? Porque o meu cérebro está dizendo, sai dessa posição, coloca outra posição no teu lugar. Se eu simplesmente sair dessa posição, né, na natureza, o que eu faço? Se eu começar com uma dor e não posso me mexer, eu saio dessa posição, vai vir um outro membro, vai assumir aquele comando, porque ele está mais apto. Então, os nossos pontos de vista, eles estão muito relacionados à sobrevivência. Eles foram muito importantes durante muito tempo. E eles são importantes, se eu for pensar em sobrevivência, eles são mega importantes, tá? Só que o que acontece é que hoje eu não vivo mais no mesmo mundo assim, eu não olho para as coisas mais assim. Quando eu vejo, eu estou sentindo dor, eu não quero abrir mão de querer controlar a vida das outras pessoas. Eu sigo querendo controlar, né? Então, simplesmente, o meu sistema ele vai entrar, vai me proteger e vai me tirar daquela posição, ou vai me colocar, ou vai me preparar para um outro momento, sabe? Ou vai me modificar de algumas formas, sabe? Várias coisas vão acontecer. E são mecanismos de sobrevivência, em muitos casos são importantes, sabe? Por exemplo, se tu vai atravessar uma multidão de pessoas, tu não precisa pensar que tu tem que endurecer teu corpo e te afirmar para atravessar aquela multidão de pessoas.
O teu mecanismo de sobrevivência, ele já entra em ação quando tu olha para aquela multidão de pessoas, porque podem te bater, podem te empurrar daqui e dali, pode te encostar, e ele já entra um mecanismo de proteção que está atrelado à sobrevivência quando tu vai se deparar com aquilo ali, tá? E então ele é super importante. A questão toda é, chega um momento onde eu começo a enxergar tudo que eu estou vivendo como um campo de batalha, onde eu tenho que me proteger, e aí eu vou ficar assim o tempo inteiro. Porque eu estou prevendo o tempo inteiro que isso vai acontecer. Entende? E durante a nossa história, durante todo o desenvolvimento, a gente vivia isso. Os mecanismos de sobrevivência eles eram importantes porque a gente ia lutar, a gente ia defender o território, a gente ia ter que deslocar de território, a gente ia ter que sacrificar membro do território, a gente ia ter que conquistar novos territórios. Quando vinha, a gente ia ter que se proteger, ia ter que lutar, ia ter que fazer, a gente ia ter que fazer isso. Então foram mecanismos super importantes para um processo de evolução, para a gente chegar, digamos, no que a gente é hoje. Só que a gente está escolhendo ir além. A gente já chegou num nível que é um nível muito acima do que sobrevivência, entende? A gente está nesse nível acima de sobrevivência. Hoje é mais fácil, digamos assim, dentro de uma sociedade onde a gente vive. Tu não tem o risco de que pode chegar alguém aqui, tirar tua casa, pegar para ele a casa e te matar e acabou a casa dele. Tipo, isso não é mais possível, entendeu? Se alguém entrar hoje na minha casa aqui, me matar e roubar a casa, a polícia vai vir e vai tirar as pessoas. Elas não vai virar delas a casa, sabe? Então a gente está num outro lugar. Só que os mecanismos, eles estão muito alicerçados, de muitos anos, de muita evolução, de muita coisa. Então, por isso que a gente vai sobrecriando eles, vai indo além desses mecanismos, a gente vai indo além na força, sofrendo, tendo dor, até que chega alguém que muda isso, e vai vivendo, vai trancando, vai indo. Só que agora a gente escolheu, então, peraí, a gente está no momento onde a gente pode olhar para isso com mais clareza, não precisa mais sofrer para mudar isso, não preciso mais sofrer para que os meus mecanismos de sobrevivência se modifiquem, para que eu não tenha mais mecanismo, não preciso mais, eu posso expandir a minha percepção sobre isso, né? E usar tudo isso como habilidade, não mais com significância.